Preso no trânsito, coração acelerado e pressão alta, você finalmente chega ao escritório. Cumprimentos constrangedores, portas giratórias, primeira dose de cafeína e logo de volta ao carro. 15 minutos depois, você já está em casa, onde o trabalho de fato acontece. Indo para casa antes do expediente começar? Isso ocorre mundialmente e enlouquece alguns dos chefes mais ricos. Por quê? Isso indica o fim do escritório como conhecemos? Eu sou Josh e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos discutir o futuro do trabalho remoto e o fenômeno chamado Coffee Badging. Isso ocorre principalmente em cargos técnicos e profissionais, onde se espera presença no escritório. Nos Estados Unidos, em 2023, isso significava cerca de 70 milhões de pessoas, aproximadamente 44% de toda a força de trabalho, ou seja, muita gente. Resumindo, o Coffee Badging é um efeito colateral duradouro da pandemia global. É sobre mostrar o rosto e passar o crachá para o chefe ou o pessoal do administrativo, parecendo estar no escritório o dia todo. Na verdade, você só voltou para casa fazendo o mesmo trabalho que faria em um cubículo. Para quem faz esse corre, não houve prejuízo. Eles dirão que produzem igual usando cueca do Bob Esponja ou roupa formal. Então, qual o problema? Chefes contra trabalhadores, a disputa pelo escritório. A verdade é que muitos grandes empresários discordam. Estatísticas mostram que ninguém que faz trabalho de escritório hoje em dia quer ficar preso no escritório 5 dias por semana. Uma pesquisa de 2024 feita pelo site de empregos remotos FlexJobs mostrou que 51% dos entrevistados disseram que idealmente gostariam de trabalhar totalmente remoto. Eles querem evitar o escritório completamente. 46% dos entrevistados preferem modelo híbrido, alguns dias no escritório e 2 ou 3 em casa. Cerca de 100 milhões de trabalhadores no mundo atuam em modelo híbrido. Será que isso será o novo padrão? Estatísticas indicam que poucos querem ficar presos a uma mesa. Segundo a pesquisa Future Forum Pulse, só 7% dos funcionários queriam ficar no escritório a semana toda. O que mudou? Há 10 ou 20 anos não era assim. Como falamos, foi a pandemia, que reprogramou nossos cérebros. Pensamos de maneira diferente sobre o trabalho. Pesquisa da Gallup, com cerca de 400 mil trabalhadores de escritório dos Estados Unidos de 2019 a 2025, revelou queda drástica no número de pessoas com um melhor amigo no trabalho. Caiu de 22% em 2019 para 17% entre os trabalhadores híbridos. Isso está levando a um isolamento e desconexão na cultura das empresas. Hoje, menos funcionários corporativos, especialmente jovens, acreditam na missão da empresa. Ansiedade e depressão no trabalho também cresceram. Elas dispararam durante o período de lockdown, mas continuam mais altas do que na era relativamente tranquila antes da pandemia. Os trabalhadores simplesmente não estão tão satisfeitos quanto costumavam estar. Talvez trabalhar de casa resolva, mas é complicado. Alguns dizem o oposto. Trabalhadores seriam mais satisfeitos passando mais tempo com colegas. Muitos chefes mais velhos pensam assim. Eles não gostam do Coffee Badging e veem isso como tentativa de enganá-los, podendo até parecer fraude salarial. De qualquer forma, é uma clara violação da política da empresa, não apenas um grupo de funcionários rebeldes. O Coffee Badging é generalizado. Uma enquete no LinkedIn com quase 1.500 trabalhadores revelou que 19% disseram que eles ou colegas são infratores frequentes. Outros 31% disseram que já fizeram isso pelo menos uma vez. Em outra pesquisa, desta vez com 2.000 americanos, 44% admitiram fazer Coffee Badging ocasionalmente em 2024. Isso caiu em relação aos 58% do ano anterior, por quê? Normalmente não leva à demissão, mas as empresas estão cansadas e endurecendo o controle. Uma pesquisa em 2025 feita por Resume Templates com 849 gerentes disse que 47% das empresas afirmaram que vão começar a demitir pessoas, ou pelo menos tomar medidas disciplinares contra elas se não cumprirem as ordens de retorno ao escritório, ou RTO. Os funcionários se sentem mais protegidos quando agem em grupo. Se todos quebram regras, ocorre uma revolução. Empresas não podem demitir todos, mas nem todos agem assim. Muitas empresas atualmente querem que um grande número de funcionários peçam demissão. Isso mesmo, algumas admitiram que adotaram o RTO para eliminar os elos fracos. As pessoas que eles determinaram serem a ralé da empresa. Isso é chamado de demissão silenciosa e consiste em tornar o trabalho tão miserável que você pede demissão por conta própria. Claro, é meio antiético, mas demitir pessoas pode ser estressante e caro. A demissão silenciosa é coisa de gente mão de vaca. É algo que muitas empresas fazem.
Uma pesquisa de 2025 revelou que 53% das empresas usaram demissão silenciosa, principalmente por pedidos de trabalho remoto. Chefes acham que são espertos, mas isso acabou prejudicando alguns. Um estudo com 3 milhões de profissionais mostrou que o retorno ao escritório aumentou a rotatividade em 14%, com saída de mulheres em 20%, funcionários seniores, gerentes, mentores, inovadores e pessoas altamente qualificadas saíram a uma taxa maior de 18% a 19%, apesar do retorno ao escritório e das demissões silenciosas terem afastado funcionários menos dedicados, muitos talentos valiosos também saíram, o que traz grande risco. Então, por que os chefes se importam tanto com você estar no escritório? A resposta é que nem todos eles se importam. Isso pode depender da profundidade das rugas ao redor dos olhos ou da presença de papada. De acordo com o National Bureau of Economic Research, chefes millennials e da geração Z, sem papada, são muito mais propensos a permitir que suas equipes trabalhem remotamente do que seus colegas boomers, ou até mesmo da geração X mais cansados. Em uma pesquisa de 2025, com 8 mil trabalhadores norte-americanos entre 20 e 64 anos, o cenário ficou muito claro. Empresas e líderes mais jovens adotam mais o trabalho remoto que companhias antigas. Como chefes do futuro serão millennials ou geração Z, todos trabalharemos remotamente em uma década. Talvez, talvez não. As pessoas mudam ao envelhecer. Eles podem acabar se tornando como o Sr. Jeffrey Preston Bezos, de 62 anos, um boomer. O Boomer Jeff é um dos maiores empregadores do mundo e sempre foi rigoroso em monitorar sua equipe. Quando a Amazon não está vigiando a capacidade produtiva dos funcionários em seus centros de distribuição, está implementando práticas de gestão de desempenho dos colaboradores. Em 2024, a Amazon adotou políticas para que gerentes rastreiem a movimentação dos funcionários corporativos nos espaços físicos. Funcionários agora têm registros individuais de presença e relatório de crachá em painel interno de RH. Para os funcionários da Amazon que adoram ficar em casa, isso significa uma coisa: adeus ao coffee badging. A empresa demitiu recentemente cerca de 14 mil funcionários corporativos por vários motivos diferentes, mas ainda restam cerca de 350 mil. Todos foram chamados de volta com a nova política de retorno ao escritório. Agora, a maioria precisa ir 5 dias por semana ou será dispensada. Os gerentes foram orientados a demitir qualquer um que desafiasse a determinação. É do jeito da Amazon ou pode ir embora. 30 mil funcionários assinaram a petição contra a ordem, mas isso pode ser só uma forma de dispensar os vistos como preguiçosos. O presidente e CEO da Amazon, Andy Jassy, explicou que trazer as pessoas de volta ao escritório é uma questão de produtividade e cultura, que andam de mãos dadas. Para ter uma cultura, é preciso reunir as partes no mesmo lugar. Segundo a Amazon, a equipe no escritório gera mais energia, conexão e colaboração. Mas será que isso estava certo? Um funcionário da Amazon achava que não. Escrevendo em um quadro de mensagens interno, essa pessoa disse que o único fator que deveria importar são as métricas. Se os resultados estão bons, por que deveria importar de onde você escolhe trabalhar? As empresas se importam com lucros, não com conexões. Mas será que você precisa de um para alcançar o outro? Os funcionários dizem que não. Jeff e Jesse discordam. Algo parecido aconteceu na Samsung. Após adotar o retorno ao escritório, 5 dias por semana em 2025, a empresa disse à mídia que seus corredores estavam cheios de pessoas sorridentes e felizes. Todo mundo estava se divertindo muito, o que provavelmente explica porque a empresa depois informou que havia introduzido uma ferramenta de conformidade para os gestores, capaz de monitorar todos os funcionários do escritório. Isso asseguraria que os funcionários cumpram seus compromissos e não só apareçam para bater o crachá. A mídia tem citado uma revolta silenciosa nessas grandes empresas. O retorno ao escritório caiu muito mal. Foi a mesma coisa na Google. A maioria dos 120 a 140 mil funcionários corporativos nos Estados Unidos não gostou de ser obrigada a voltar ao escritório. 58% desses funcionários têm entre 20 e 30 anos faixa etária que mais resiste ao retorno ao escritório. Não gostamos de ser microgerenciados como se fôssemos crianças na escola, escreveu um funcionário ao ser informado do fim do trabalho remoto. O Google afirmou que quem discorda do retorno ao escritório não está alinhado com os valores e estratégia da empresa. Ou aceita ou sai. Isso ocorre em todo o mundo corporativo. Em um estudo, 93% dos líderes disseram que funcionários presenciais são melhores para a empresa do que os que trabalham remotamente. Algumas empresas têm sido flexíveis, pedindo apenas 3 dias no escritório. Alguns funcionários disseram que isso já é 3 dias a mais do que o necessário. O estudo apontou que 80% das empresas perderam talentos por políticas de retorno ao escritório, mas não recuam.
Assim como Dave Ellison, CEO da Paramount, eles acreditam que não dá para administrar uma empresa sem escritório. Vale mais trabalhar de casa ou fingir que está ocupado no escritório? Faça uma pausa, curta, compartilhe e se inscreva. Não contaremos ao seu chefe. No mesmo estudo, 41% dos trabalhadores que receberam ordem de voltar ao escritório disseram que buscariam outro emprego, e 14% já estavam saindo. Adeus, Google, tchau, Amazon. Eles não se importavam. Foi como uma força imparável encontrando um objeto inamovível. Mas por quê? Agora, muitos experimentaram o trabalho remoto e não querem voltar para 5 dias no escritório. Alguns jovens começaram assim, sem pandemia, sem problema. Aconteceu e a vida mudou, talvez para sempre. Funcionários reclamam do retorno tóxico ao escritório. Estão insatisfeitos com o tratamento e o moral está baixo. Está tão baixo que surgiu um novo fenômeno: vingança contra o retorno ao escritório. Agora, os funcionários protestam de forma passivo-agressiva. Você já ouviu falar em demissão silenciosa? Bem, esses revolucionários agora estão fazendo o chamado quiet quitting. Eles estão tirando longos intervalos para o almoço, saindo mais cedo e fazendo o mínimo de trabalho possível para não serem pegos. Eles sabem que serão demitidos em breve, mas não se importam. É uma disputa corporativa crescente, comum entre muitos trabalhadores. A Forbes mencionou uma pesquisa onde 28% dos entrevistados prevêem quiet quitting em seus trabalhos em 2025, considerada a principal tendência de carreira do ano. Especialista afirmou que o retorno ao escritório por retaliação vira padrão à medida que mandatos opressivos de trabalho presencial dominam o mundo corporativo dos Estados Unidos. Para a equipe, os chefes não demonstram preocupação com o bem-estar deles. Todos estão esgotados e deprimidos. A questão é, será que tiveram tudo fácil? Na economia, há uma teoria que afirma que ao ganhar o suficiente para viver bem, as pessoas podem optar por mais lazer em vez de trabalhar mais. Ou seja, quando a sobrevivência está garantida, a motivação pode cair. Esse é o argumento de que a geração Z se acha merecedora de mais. Pesquisa com 625 gerentes de contratação dos Estados Unidos mostrou que 45% consideram a geração Z a mais difícil. Um artigo de Suzy Welch no Wall Street Journal causou polêmica ao afirmar que a geração Z não era apenas difícil, mas impossível de empregar. As críticas são amplas, não só nos Estados Unidos mimados, preguiçosos, mal acostumados, pouco confiáveis, petulantes, sensíveis demais, iludidos e até narcisistas, os insultos vêm de vários setores do mundo corporativo. Para os críticos, a recusa da geração Z em trabalhar no escritório se resume a esses traços negativos. A geração Z pode discordar. Justo ou não, várias empresas enfrentam um impasse sem saída. Funcionários não querem ir ao escritório, e gestores dizem que produtividade e colaboração caem sem isso. Nenhum lado cede. Aparentemente, não há solução. Ou será que há? Produtividade, felicidade e custo do trabalho. Se o resultado não muda, quem defende o retorno ao escritório está sendo mesquinho. Pergunte a um freelancer se ele rende mais em escritório com salário fixo ou recebendo por produção. Geralmente, a resposta é única. Um estudo de 2004 mostrou que pessoas que trabalhavam por produção eram 20% mais produtivas que as com salários fixos. Não era trabalho de escritório, mas o princípio é o mesmo. O que o aumento da produção revela sobre produtividade? Com incentivo, as pessoas produzem muito mais. O trabalho em equipe é essencial em grandes empresas e muitos cargos não permitem medir desempenho facilmente, dificultando transformar todos em freelancers. Trabalhadores buscam salários previsíveis, mas incentivos ainda são possíveis e algumas empresas já adotam essa prática. 20% das empresas na pesquisa disseram que pagariam mais para seus funcionários presenciais do que para os funcionários híbridos. 76% disseram que o pagamento seria o mesmo e apenas 4% disseram que os funcionários remotos receberiam mais. Em outros estudos, funcionários disseram aceitar redução salarial de 5 a 25% para trabalhar remotamente. Voltando à grande questão, o trabalho remoto torna as pessoas menos produtivas? Se isso acontecer e o resultado financeiro for afetado negativamente, os chefes têm todo o direito de não permitir. A resposta é complicado. Um estudo recente descobriu que o trabalho remoto levou a uma redução de 10% na produtividade em comparação ao trabalho presencial. Essa pesquisa foi conduzida pelo Instituto de Pesquisa de Políticas Econômicas de Stanford e apoiada por outro artigo do National Bureau of Economic Research.
Os resultados devem ter preocupado os CEOs. O estudo indicou que trabalhadores remotos eram 18% menos produtivos que os de escritório. Mas, e isso é importante, a pesquisa também mostrou que pessoas que preferiam trabalhar de casa eram geralmente menos produtivas do que aquelas que preferiam trabalhar no escritório. Talvez os defensores do retorno ao escritório tenham razão, mas calma. Um grande estudo sobre trabalho híbrido mostrou resultados diferentes. Quando a multinacional chinesa de tecnologia Trip.com testou quase 1.600 funcionários, os que trabalhavam remotamente tiveram desempenho igual aos demais. 395 gerentes e cerca de 1.200 funcionários sem cargo de gestão participaram, desde engenheiros até funcionários dos departamentos financeiro e de marketing. Todos foram escolhidos aleatoriamente pela data de nascimento. No teste de 2021 e 2022, alguns trabalharam no escritório em tempo integral e outros 2 dias por semana em casa. Embora este estudo tenha sido realizado na China e não no Ocidente, os empregos na empresa eram muito semelhantes aos que você encontraria no Vale do Silício. Uma das revelações mais surpreendentes foi que a taxa de pedidos de demissão dos trabalhadores remotos caiu 35%. A satisfação no trabalho da equipe híbrida melhorou muito e, o mais importante, não houve diferença nas avaliações de desempenho e promoções. Os híbridos tiveram um desempenho tão bom quanto os não híbridos, com produtividade mantida ou até levemente superior. O resultado foi que muitos dos gestores da empresa teriam mudado sua visão sobre o impacto do trabalho híbrido na produtividade, mas cada empresa é única. Elas têm sua própria cultura, produtos e tarefas. Portanto, o modelo híbrido teria que ser testado para ver se funciona. Os estudos que dizem que o trabalho remoto é bom ou ruim para as empresas precisam levar em conta as variações. Provavelmente, a produtividade vai simplesmente permanecer a mesma. Foi o que disse o Banco da Reserva Federal de São Francisco em 2024. Após realizar um estudo com várias empresas, concluiu que, para algumas delas, abre aspas, o trabalho remoto não atrapalhou nem ajudou a aumentar o crescimento da produtividade agregada. Também depende do indivíduo. Algumas pessoas trabalham melhor sozinhas do que outras. Em uma empresa, é injusto tratar pessoas de forma diferente se exercem as mesmas funções, podendo gerar processos por discriminação. Outra coisa a se pensar é que funcionários remotos podem, na verdade, reduzir os custos de uma empresa. As empresas vão economizar nas contas de eletricidade, equipamentos, água e alimentação. Com centenas ou milhares de funcionários, essas contas crescem rapidamente. Segundo a Global Workplace Analytics, empresas nos Estados Unidos poderiam economizar mais de 500 bilhões de dólares e mais de 11 mil dólares por funcionário ao ano, reduzindo custos com imóveis, contas de serviços e rotatividade devido à falta de flexibilidade. Isso também beneficia o meio ambiente. Segundo o Cornell Chronicle, trabalhar em casa de 2 a 4 dias por semana pode diminuir a pegada de carbono de um funcionário em 11% a 29%. O futuro do trabalho, híbrido, IA e criatividade. Mas se houve um fator que esteve presente em todos os estudos, foi este. Trabalhar em casa, seja alguns dias por semana ou o tempo todo, aumentou a satisfação no trabalho. Não é difícil entender o motivo quando você olha para as pesquisas da década de 2020, o custo médio anual de deslocamento nos Estados Unidos era pouco menos de 8.500 dólares. Também é muito tempo, considerando que as pessoas, em média, gastam 239 horas por ano se deslocando. Elas gastam dinheiro com comida e lanches que poderiam ser comprados no supermercado. A Forbes citou dados que mostram que trabalhadores nos Estados Unidos gastam, em média, 50 dólares por dia quando vão ao escritório, o que equivale a 1.000 dólares por mês se trabalharem em tempo integral. Quanto aos custos com carros e estacionamento, 76% dos americanos vão de carro para o trabalho. Outros 9 a 11% vão de carona, enquanto cerca de 4% usam transporte público. Em Nova York, esse número é mais próximo de 55%, o maior do país, seguido por Washington, D.C., com 37%. Muitos nova-iorquinos pagam 132 dólares por um cartão de metrô de 30 dias, mas também se trata de bem-estar. Estudo revelou que 40% dos americanos preferem limpar o vaso sanitário a encarar o trajeto diário. O estresse de anos dirigindo para o trabalho, como em Los Angeles, pode diminuir sua expectativa de vida. Felicidade e estresse são importantes. Uma pesquisa da Universidade de Oxford, em 2023, apontou uma relação causal entre trabalhadores felizes e aumento de 13% na produtividade.
Diretores executivos, atenção! O relatório de 2023 da Gallup revelou que a infelicidade no trabalho gera uma perda de 8,8 trilhões de dólares em produtividade global, cerca de 9% do PIB mundial. Isso desmotiva as pessoas. Elas deixam de tentar impressionar chefes, trabalham mal e acabam pedindo demissão. Em resumo, trabalhar de casa aumenta a satisfação, e há dados que comprovam isso. Uma pesquisa global liderada pela Cisco, com 28 mil funcionários em tempo integral, revelou que ter a possibilidade de trabalhar de casa deixou 82% dos trabalhadores mais felizes. Mas vamos fazer uma pergunta séria agora. Você está mesmo mais feliz trabalhando de casa ou seu cérebro só está fazendo você pensar isso? Trabalhar remotamente tem um lado negativo, como quem já fez isso pode admitir. Relacionamentos fortes podem surgir no trabalho, onde é possível fazer amigos para a vida toda. Pesquisas indicam que passamos, em média, 81.400 horas no emprego. Passar todo esse tempo sozinho, em vez disso, significa que podemos ficar muito mais isolados. A geração Z não precisa de mais isolamento. Estudos apontam que, em média, eles são menos sociáveis e sofrem mais de ansiedade social que gerações anteriores. Eles saem menos, festejam menos e fazem menos sexo. Muitos cresceram viciados em dispositivos, o que pode ser catastrófico para o bem-estar mental. Às vezes, é mais fácil ficar sozinho. Há menos risco e esforço, mas sabemos que esse esforço pode melhorar sua vida. As pessoas do trabalho podem transformá-la. Tudo depende de sair da zona de conforto. Passar todos os seus dias de trabalho sozinho na frente de um laptop pode até te fazer sentir mais feliz a curto prazo, mas muito provavelmente vai piorar o seu estado de isolamento ansioso. No campo da psicologia positiva, uma boa cultura no ambiente de trabalho pode dar sentido e propósito à sua vida. Você tem um sentimento de pertencimento compartilhado. Atividades de integração podem ajudar na sua confiança. Receber ordens difíceis pode ser ruim, mas ensina resiliência e a lidar com desafios, contribuindo para o crescimento pessoal. Se uma empresa tem uma cultura de trabalho positiva, isso ajuda nesse crescimento, mas também aumenta o moral. Estatisticamente, funcionários engajados faltam menos ao trabalho por motivo de doença. Eles ficam mais tempo na empresa quando têm colegas que admiram ou se relacionam bem. Em equipe, geram mais ideias. Sua felicidade nessa cultura é fundamental para você. Isso também favorece o resultado financeiro da empresa, mesmo contrariando quem pratica quiet quitting e sai da empresa por causa das políticas de retorno ao escritório. As empresas devem tornar o ir ao escritório uma experiência positiva. Caso contrário, a responsabilidade é delas. A última coisa que uma empresa precisa é de uma alta rotatividade. Funcionário saindo o tempo todo pode sair caro. Treinar novos funcionários leva tempo, e se eles saem rápido, isso sinaliza aos clientes que a empresa pode não estar indo bem. No futuro, as empresas provavelmente vão encontrar um equilíbrio, criando uma cultura de escritório agradável enquanto ainda permitem que os funcionários trabalhem de casa parte do tempo. Diretores executivos e gerentes podem descobrir que pedir 5 dias, como muitas empresas estão fazendo agora, é demais. Os funcionários podem preferir ir para onde podem trabalhar apenas 3 dias. O modelo híbrido certamente é o futuro, mas isso é o futuro próximo. Mas e daqui a 25 anos? Segundo a pesquisa global de arranjos de trabalho, que avaliou trabalhadores com ensino superior em tempo integral em 22 países em 2022, a média foi de 1,6 dias por semana em home office. Esse número caiu para 1,33 dias em 2023 e depois para 1,27 dias em 2024 e 2025. Mas o principal é que isso ainda supera muito o período pré-Covid. O estudo apontou que economias de língua inglesa têm em média de 1,5 a 2 dias de trabalho remoto por semana, enquanto nos países asiáticos é de meio a 1 dia. A Europa é a mais flexível. Na Holanda, Irlanda, Finlândia e Alemanha, de 69% a 77% dos funcionários corporativos trabalham pelo menos parcialmente em casa. Chipre, Grécia, Croácia e Portugal tiveram os menores índices. Os Estados Unidos, com 26% dos trabalhadores totalmente remotos e 52% trabalhando em modelo híbrido, também são bastante flexíveis no geral. Empresas do futuro precisarão se adaptar e provavelmente adotarão a semana de trabalho de 4 dias. A Islândia já testou e teve grande sucesso, sem queda de produtividade. Empresas no mundo todo, incluindo Reino Unido e Japão, testam semanas de trabalho mais curtas, com relatos variados até agora. A Kickstarter afirmou que os funcionários só deveriam encaixar mais trabalho em 32 horas. Já a Bolt disse que a produtividade aumentou. O futuro deve ser híbrido, possivelmente com semana de 4 dias. A questão é,
Quando a IA evoluir, o trabalho ficará tão fácil que poderemos relaxar e deixar os robôs cuidarem do que é difícil. É possível reduzir a semana de trabalho para 10 ou 20 horas? A resposta é quase certamente não. É mais provável que simplesmente esperem que a gente produza mais coisas. As empresas são competitivas por natureza. Elas estão sob constante pressão dos investidores para extrair o máximo de produtividade possível dos seus funcionários. Isso é uma realidade, mesmo que não tenham investidores. A história mostra que a tecnologia raramente dá mais tempo livre aos trabalhadores. Após a Segunda Guerra Mundial, a produtividade das economias avançadas se multiplicou várias vezes, mas a jornada de trabalho padrão permaneceu próxima de 40 horas semanais. Um estudo do MIT e Stanford mostrou que trabalhadores de atendimento ao cliente com IA generativa ficaram 14% mais produtivos, mas as empresas não usaram a tecnologia para oferecer pausas maiores. Eles simplesmente esperavam que eles lidassem com mais trabalho. Em outras palavras, se a IA reduzir sua carga de trabalho pela metade, provavelmente você não vai passar o resto da tarde na praia. Só vão esperar que você faça o dobro. A revolução da inteligência artificial pode fazer de computadores e outros dispositivos as novas fábricas e usinas, segundo a Harvard Business Review. A IA está tornando o trabalho mais intenso. Chefes das gerações Z, Alpha e Beta devem adotar melhores condições para as equipes no futuro. Os direitos trabalhistas não retrocederam até agora, principalmente pelo ativismo. As indústrias do passado realmente lutaram para manter o trabalho infantil em turnos exaustivos, mas as coisas mudam de geração para geração. Como você viu, a geração Z quer mais satisfação no trabalho. Embora chamados de mimados, o ativismo trabalhista já trouxe muitos benefícios. Quando forem chefes em 2050, devem oferecer o conforto que um dia exigiram à equipe. Mas será que um futuro sem trabalho é possível? Máquinas ficarão muito sofisticadas e muitos empregos vão sumir, principalmente os que não exigem contato humano ou gentileza. E os criativos? Ainda existirão escritores para contar histórias e animadores para dar vida a elas? Haverá narradores que sejam um prazer de ouvir? E um editor para dizer ritmo inadequado ou que você já esgotou um ponto, como talvez agora? É muito provável que o trabalho criativo humano cresça muito, como já ocorre em plataformas como YouTube, TikTok e Substack. A economia dos criadores mal existia há 20 anos. Agora, praticamente todo mundo quer se tornar um criador. Ela valia cerca de 250 bilhões de dólares em 2024, e algumas estimativas sugerem que pode chegar a meio trilhão até 2027. E em 2050, talvez quase todo mundo esteja criando ou ajudando a criar algum tipo de conteúdo para garantir seu sustento no futuro. Talvez você pense que a IA vai eliminar empregos criativos, como alguns dizem, mas isso não é certo. Pesquisadores acreditam que com o aumento do conteúdo de IA, o público se cansará e vai preferir vozes humanas autênticas muito mais do que hoje. O Fórum Econômico Mundial afirmou que, no futuro, criatividade, originalidade e inteligência emocional serão ainda mais importantes. As pessoas vão querer sentir uma voz humana na mensagem, algo que pareça humano, real, autêntico. A IA vai ajudar nas criações, mas não vai assumir completamente. O consumidor pode ficar mais sofisticado. Ao ser exposto a muito conteúdo otimizado por algoritmos, tende a identificar esses truques. Já vemos reclamações sobre conteúdo ruim gerado por IA na internet ou séries de streaming criadas só para gerar picos de dopamina. Quando tudo é feito para engajamento, as pessoas buscam algo menos genérico. Vamos encarar. Se a IA padronizar tudo e todos usarem o software, os consumidores vão buscar algo diferente, querendo criações não otimizadas. Hoje, isso é chamado de prêmio de autenticidade e tende a ganhar ainda mais importância. É nesse cenário que vocês, criadores do futuro, entram em cena. Em 2050, sua autenticidade imperfeita pode valer ouro, se você souber como liberá-la. E isso nem é uma previsão original. Há décadas, até séculos, dizem isso. Pessoas como o economista John Maynard Keynes, Karl Marx e Bertrand Russell previram que as máquinas fariam todo o trabalho pesado. Eles disseram que talvez as pessoas só precisassem trabalhar de 6 a 15 horas por semana e poderiam usar o resto do tempo para criatividade, filosofia, arte e lazer. Foram um pouco otimistas. Talvez ainda não tenhamos chegado lá, mas isso pode acontecer quando pessoas como vocês forem os criadores nos próximos 20 a 50 anos. Em um mundo de IA, nossa humanidade pode se tornar nosso bem mais valioso. Existe outra possibilidade, a distópica, onde há desemprego em massa e uma desigualdade extrema como nunca antes. É uma longa história, mas o caos social prejudica os negócios dos ricos. Por isso,
É improvável que o mundo vire uma massa de desemprego e desespero. Pelo menos, assim esperamos. Mesmo que a IA realmente crie um mundo de abundância, ainda haverá competição, status e hierarquia. As sociedades humanas sempre tiveram isso. Nós não somos iguais. Nunca fomos. Vamos continuar lutando no futuro porque é isso que a evolução exige. Mesmo com necessidades básicas atendidas, continuamos competindo por reconhecimento, influência e prestígio. Talvez possamos cuidar melhor dos que não podem trabalhar ou ficam para trás. E falando sobre como o ambiente de trabalho evolui e quem fica para trás, confira por que as empresas estão demitindo trabalhadores da geração Z para ver como essas dinâmicas estão se desenrolando hoje, ou clique neste vídeo em vez disso.